E nesse vídeo você vai conferir comigo o mouse da Redragon, mais precisamente o Redragon Cobra. Esse daqui que tem o chip PixArt 3325, 10.000 de DPI e switches com cliques de até 10 milhões. E ele custa ali por volta dos R$100, o que traz para ele um custo-benefício excelente se a gente der uma olhada nas configurações. Vai ter aquela bateria de teste que eu faço aqui, tanto em aceleração, jitter, prediction e também em rastreio. Então deixa o like, se inscreve aí embaixo e roda a vinheta. A caixinha da Redragon nós sabemos que já está bem diferente das outras marcas, né? Eles trazem essa caixa totalmente diferenciada que você pode reutilizar em outros produtos, guardar algumas coisas e etc. Aqui nós já temos algumas informações, né? Como 10.000 DPI, 1000 Hz de taxa de atualização, temos teflons duráveis, 8 botões reprogramáveis, 5 modos de memória e botão para troca rápida de DPI, com os botões de durabilidade de até 10 milhões de cliques, tá? Muito bacana isso. A Redragon ela traz custo-benefício muito interessante para o Brasil e eu acho uma marca muito legal para quem não quer gastar muito, né? Vamos tirar o adesivinho aqui do lado para a gente abrir essa caixinha. A gente pode puxar ela aqui que já sai facinho. Aqui nas laterais nós temos travas, tá? Ó, tem uma trava aqui, uma desse outro lado e uma do outro lado. Essas travas laterais são um pouco chatas para tirar, então dependendo, você pode pegar aí um estilete ou uma faca para você conseguir destravar uma delas, que aí as outras já vão ficar um pouquinho mais simples de tirar, tá bom? Feito isso, ó, aqui nós já temos o cabo do mouse trançado, que é legal, ponta gold plated, legal também. Temos aqui o mouse em mãos. É um mouse fino, ele não é aqueles mouses super espaçosos, né, que cabe uma mão gigantesca, mas ele é mais estreitinho, a gente já percebe aqui. Temos 3 botões aqui na parte de cima, o scroll, 2 cliques, todo emborrachado, a textura dele, ó, todo emborrachado aqui na parte de cima. Na lateral não é emborrachado, mas tem um gripzinho aqui, diferenciado. Na parte de baixo nós temos um trocador de switch, sensor e os teflons grandes aqui na parte inferior. E do outro lado, a mesma textura. E temos uma fita aqui, né? Não é fita, né? Mas um acrílico onde passa a iluminação dele junto com o scroll. Dentro da caixa temos um adesivinho da Redragon e um manual de instruções também em português, tá? Ele tem português aqui para o meio, que é muito interessante. Vamos tirar aqui, nós temos um velcro para você organizar esse cabo aí na sua mesa, ele não ficar espaçoso, solto e travado. Esse cabo aqui é um cabo um pouco mais duro do que os cabos que eu costumo trazer aqui pro canal, tá, galera? Porque é um cabo que, assim, eu achei ele um pouquinho mais duro que o normal. Então ele vai ter um certo tempo para adaptação aí, ó, na sua casa. Porque ele não é um cabo muito maleável. Então, dependendo, ó, dá uma olhadinha na câmera de cima, como ele é duro, ó. Ele fica toda essa parte reta, ele acaba não dobrando facilmente. Mas, assim, não é um ponto negativo, é uma característica, tá? E é até bom porque ele quer dizer que ele tem uma resistência um pouco maior. Vamos ligar o mouse aqui, então. Aceso o mouse aí em cima para vocês darem uma olhada, ó. Ele está aceso, se a gente clicar aqui a gente vai trocando as luzes, né, ó. A gente pode trocar, esse daqui se eu não me engano é a padrão dele, ó, vou mostrar aqui na frente para vocês. Essa daqui é a cor padrão, então nós temos um mouse muito diferenciado, né. O que eu percebi de primeiro momento em relação ao pegar dele é que ele é um mouse que, se você der uma olhadinha aqui na câmera da frente, ó, ele é um mouse que a parte de dentro dele ela fecha mais a sua mão. Ele não é um mouse que vai acoplar a sua mão e vai deixar a sua mão descansadinha, tá? Ele vai acoplar ela e parece que ele é cilíndrico, então você vai ter uma pegada diferente. Não é ruim, isso daqui é muito bom para se você usa o mouse erguendo, porque você já vai, do jeito que você está pegando ele, ele já vai dar uma travadinha no mouse na sua mão, o que faz você erguer ele com mais facilidade do que mouses que normalmente aqui nessa parte, ó, normalmente nessa parte ele é um pouco mais para fora. Então para a gente travar ele na nossa mão, às vezes fica um pouco mais difícil. E ele sendo um pouco mais para dentro aqui, essas partes, fica muito bom, tá? Então dá uma olhada aí como que você joga, se você tende a erguer muito o mouse, se você usa a sensibilidade mais baixa. Normalmente quem usa a sensibilidade mais baixa já faz esses movimentos de erguer, que é as remadas que o pessoal chama, tá? Então é normal. Então aqui a gente tem o scroll aceso, bem bonitinho, tá vendo? Aqui nós temos o LED,
Aqui nós trocamos a DPI para cima e para baixo, tá? Ele vai trocando as cores junto, que são pré-setadas dentro do aplicativo. E na parte de baixo também ele troca, tá? Os switches. Ele troca para jogos, dá pra gente escolher, colocar vários modos de games lá, tipo tal jogo qual cor, e aí muda as DPIs, dá pra... Eu vou mostrar para vocês como que é esse software. Aqui nós temos o logo, bem aceso. Em relação à iluminação, ela é bem forte, tá? Então isso daí é muito legal. Em relação aos cliques, nós temos cliques bem suaves. Eu só achei que o clique da direita, do botão aqui auxiliar, eu achei o clique um pouquinho mais duro que o costume, tá? Mas nada que não seja, digamos assim, adaptável, tá? Só que eu acredito que seja algum... Eu acho que pode ser a construção dele que faz ele ser dessa forma, tá? Porque eu clicando solto aqui, ó, dessa forma aqui, ó, sem encostar a mão, eu sinto a mesma pressão nos dois, tá? Então, acredito que meu dedo do meio não esteja adaptado a isso, então é normal, tá bom? Então, agora, sem muita enrolação, vamos dar uma olhadinha nos testes, tá? Que eu fiz com ele. Vou colocar na tela aí para vocês darem uma olhada junto comigo. Eu vou usar ele aqui para vocês verem como que ele é bacana. Eu usei ele poucas vezes, mas eu sinto que a velocidade de resposta dele é muito boa, tá? Isso aqui é muito legal. Vou abrir aqui o teste, já coloco na tela para vocês aqui. Redragon Cobra. Beleza, tá na tela aí para vocês. Todos os arquivos, então tá aí, ó. Todos os arquivos abertos. Aqui são algumas fotos do software, porque ele não tem software para macOS, tá? Só funciona com Windows o software. Mas você pode fazer o seguinte, você pode configurar no Windows, porque ele fica salvo dentro da memória, depois você troca o computador. Então isso é bem bacana. Vamos abrir primeiro então Jitter e Prediction. Olha, ó, Jitter e Prediction nós temos aí, ó, praticamente nenhuma predição, né, de retas, então muito bom. Em relação a Jitter, nós começamos a ter problemas de Jitter ali, ó, a partir dos 3.000 dpi. Até 2.000 eu acho bem aceitável você ter poucos jitters como aqui. Então, assim, em relação ao sensor PixArt 3325, se eu não me engano, ele está muito bom aqui, muito bem implementado, tá? Vamos fechar aqui. Agora eu perdi a janela, não sei por que está desta forma. Então aqui a gente pode abrir agora o Enotus em relação à velocidade de rastreio. A velocidade de rastreio nada mais é o quanto ele consegue rastrear por metros, tá? A cada tantos metros ele consegue rastrear tantos pontos. Então aqui eu testei em 600 dpi, ele conseguiu fazer um rastreio de 3 metros por segundo. Em relação à base, você vai precisar aí ter uma noção, ó. A partir de 2 metros por segundo é um resultado bom. Abaixo de 2 metros já é um resultado mediante. Abaixo de 1, um resultado bem básico para sensor de escritório, para mouse de escritório bem basicão. E a taxa de resposta a gente está com 1 milissegundo de resposta, o que é muito bom também, tá? O próximo, 1000 dpi, aqui a gente colocou 3,54 metros por segundo, muito bom também, tá muito bom, principalmente levando a faixa de preço. Aqui, em 2000 dpi, nós temos 4,84 metros por segundo, teve uma melhora. Em 3000 dpi, tivemos 3,49 metros por segundo. E em 5000 dpi, que foi o máximo que eu testei aqui nele, nós tivemos 3,65. Então eu consideraria ali a faixa dele entre 3,5 a 3,80 metros por segundo, tá? Aquele 4,84 pode ser um rastreio ali que deu uma inconsistência na hora do teste, mas não quer dizer que não seja verdade, tá? Consistência de rastreio, vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, consistência de rastreio em 500 dpi. Nós temos aí, ó, uma consistência bacana. Ele deu uma leve perdidinha aqui, mas o restante está muito bem dentro dos padrões e tem bastante dados na linha, né? A gente percebe que tem muitas bolinhas, o que quer dizer que são dados brutos. Temos aqui em 1000 dpi também, para vocês darem uma olhada, ó. Tivemos uma pequena inconsistência aqui, mas ainda assim não está ruim. Mais uma aqui. Nós temos, vamos abrir aqui, a mesmo nível de consistência da DPI anterior. Em 3000 dpi, cadê? 3000 dpi aqui. Ele já começa a dar uma bambeada, mas é mínima, tá? Assim, ele não é para ficar saindo da linha. É que assim, a gente já pega mouse, já pegou mouse que a bolinha tá aqui em cima várias, e aí sim é um problema. Nesse caso aqui, não, tá? Você não vai ter problema com os jogos. E aqui, em 5000 dpi, vamos abrir aqui, ó. Aqui a gente já percebeu uma inconsistência aqui nessa parte aqui do final, tá? E o restante tá bacana, beleza? Aqui embaixo também, ó. E agora vamos nos testes de aceleração.
Teste de aceleração em 500 dpi, ó, pouquíssimo, praticamente nula aceleração, tá? Isso aqui pode ser erro, uma margem a gente considera como margem de erro humana, porque a gente tem que fazer o movimento do mesma distância, a gente utiliza a base do mousepad para fazer isso, mas isso pode ter uma diferença milimétrica que vai dar uma diferença de alguns pontinhos ali. Considerando aqui, eu consideraria que ele não tem aceleração nenhuma no sensor em 500 dpi. Já em 1000 dpi, nós temos praticamente o mesmo resultado. Em 2000 dpi, nós tivemos um pouco mais, ó. Em 2000 começou a aparecer alguma coisinha ali, tá? Em 3000 ele deu uma bugada, que eu fiz 2, 3 vezes o teste, ele ficou meio bugado, eu não usaria em 3000 dpi. Nessa faixa dos 3000, tá? Então ele teve uma bugada aqui, deu uma boa diferença. E em 5000 dpi, ele se mostrou ter uma assertividade muito maior. E aí eu já não entendi muito bem o que aconteceu ali, tá? Eu, particularmente, recomendaria você usar em 2400 dpi para baixo. É o normal que o pessoal usa. Aqueles mouses com 12.000, 13.000 dpi, cara, é muito difícil alguém usar isso tudo. Então, na minha opinião, entre 1000 a 2400 você pode utilizar tranquilamente no mouse Redragon Cobra. É um mouse que custa na faixa dos seus R$100 e que traz um custo-benefício muito interessante, tá? Tem uma construção legal, uma pegada muito bacana, consegue utilizar tanto claw, quanto finger, quanto palm, você consegue usar todas as pegadas aqui. E o interessante dele é mais para quem faz remada, tá? Se você faz muita remada, fica erguendo o mouse, ele encaixa muito bem nos 2 dedos que estão aqui na parte de baixo, que é muito interessante para jogos mais rápidos como Counter-Strike e também até mesmo League of Legends, que faz muitos movimentos, tá bom? Então, galera, se você quiser comprar o mouse, vai ter link na descrição. Esse é o vídeo de hoje, olha como o cabo dele é duro, ele fica sempre para cima aqui, ó. Ele não é muito mole. Então deixa o like, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Vai ter link para você adquirir ele aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.